Me deu até gatilho aqui, cara, porque com 13 anos de idade, eu também já estava trabalhando com a minha mãe e cuidando dos meus irmãos como mãe. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai fazer o react de um vídeo do Thiagson que fala sobre funk e música e política na internet, né? E recentemente ficou muito falado o vídeo do Felca sobre adultização. E obviamente veio gente falar sobre a adultização no funk e como isso acontece. E o Thiagson fez esse vídeo para explicar um pouco essa situação. E eu achei muito importante pra gente reagir no dia de hoje a esse vídeo. Mas antes eu já queria pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, ajudar através do Pix que tá aqui na tela, do Apoia-se que o link tá na descrição, ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membro. Bora lá? O tema da adultização denunciado pelo Felca faz ressurgir a histórica polêmica das crianças no funk. Em 2001, a música Nova Geração, cantada por Jonathan Costa, que tinha 7 anos, foi... Eu sou o Jonathan da Nova Geração. Foi o primeiro funk que eu ouvi na minha vida, gente. Dancei muito nas festinhas da minha pré-adolescência. Foi o primeiro sucesso do funk a ter problemas com a justiça, por conter uma linguagem inadequada à infância. Dance potranca, dance com emoção, né? Dance potranca, dance com emoção. Mas foi na minha pesquisa de doutorado que eu percebi um caso muito fora do comum. A gente nunca ouviu tanta criança cantando sexo explícito como ocorreu por volta de 2014. Foram os casos de MC Pikachu, MC Brinquedo, MC Vilãozinho, MC Pedrinho e muitos outros. Isso fez o Ministério Público de São Paulo abrir uma investigação e tomar medidas para impedir a circulação de músicas e shows assim. Nessa época, MC Pedrinho estava fazendo muito sucesso, levando dinheiro para a família e tirando a mãe do trabalho doméstico. E foi proibido de fazer shows e teve músicas retiradas das plataformas. Como é bom fuder, papo tá profissional. Por causa dessa época, os funks de referência sexual cantado por crianças nunca mais foram os mesmos. Só que isso não significa que o mundo mudou. As produtoras de funk só entenderam que isso dá problemas com a justiça e que o possível lucro de músicas assim depois virá gasto com advogado. Então, não compensa. E as referências sexuais cantadas por MCs menores de idade atualmente são bem mais leves do que já foram nessa época. E ainda assim, o DJ Cotin, com apenas 13 anos, produziu o hit Casei com a Putaria dos MCs Paiva e Rian SP. E o Gabi MC, que namorou a Camilinha exposta Que namorou a Camilinha. no vídeo do Felca, causou polêmica por aparecer dirigindo uma BMW com apenas 13 anos. Gente, o Boca de 09 foi essa semana pego na Blitz porque ele tem 13 anos e estava dirigindo, fazendo Uber em live da Twitch. Teve a sua conta da Twitch suspensa por causa disso. E quando a gente ouve uma voz infantil cantando sexo explícito no funk de hoje, é porque os DJs geralmente reutilizam os áudios daquela época de 2014, como esse funk do DJ João Pereira. Só porque eu sou menor, eu não entro no carícia. A música original é de 2011 e o MC Menor do Engenho, com a sua voz de criança, faz referência ao Carícia, uma casa de swing do Rio de Janeiro. Mas esse não é um vídeo para julgar e condenar as pessoas do funk que já são julgadas e condenadas o tempo todo. O ponto principal aqui é entender por que isso acontece. O Felca fez um trabalho muito importante e, como professor, eu quero humildemente contribuir nessa reflexão. De onde vem essa adultização denunciada pelo Felca? O primeiro ponto é que adultização não é a palavra mais adequada para falar de ausência de infância. A palavra adultização sugere muito sutilmente que a infância já nasce com as crianças. E talvez você pense, ué,
Mas não nasce. O artigo acadêmico que o Felca citou nas suas redes, após a repercussão do seu vídeo no YouTube, diz algo muito importante. A proteção e o cuidado com a infância são conquistas históricas muito recentes na trajetória humana. Sim. Na Idade Média, por exemplo, não existia a ideia de infância. As crianças eram consideradas adultos menores, trabalhavam e eram tratadas iguais aos adultos. E esse dado já faz a gente pensar no fato de que se a criança era considerada um adulto miniatura, muito provavelmente o abuso sexual infantil era algo muito naturalizado. E os vários abusos sexuais de hoje são consequência da permanência dessa cultura abusiva. Mas Gente, a gente vive num sistema patriarcal, machista, que vê corpos femininos como objeto. Por aí a gente já pode imaginar o quanto crianças, mulheres, sofrem com esse processo de hipersexualização. Eu não lembro com quantos anos foi que eu comecei a receber cantada na rua, gente. Mas deve ter sido por volta de uns 12, 13. Ou menos. Que já homens velhos me cantavam na rua. Eu era uma criança. E exatamente essa cultura patriarcal e também dos padrões estéticos que impõem essa coisa do a mulher não pode envelhecer, a mulher tem que estar sempre magra, tem que estar sempre com a pele perfeita. Isso não é também uma forma dessa cultura do estupro e essa cultura de que as mulheres são objetos dos homens, são cada vez mais parecidas com crianças, cada vez mais buscando esse ideal jovem. Isso vem de todo esse processo patriarcal que vê a mulher como um objeto, e as crianças não vão ser diferentes. Os meninos também sofrem com assédio, os meninos também sofrem com abuso, bastante inclusive, e também essa cultura machista e patriarcal que diz que os homens não podem expressar seus sentimentos, não podem falar disso, também mascara e encobre esses abusos porque os meninos têm vergonha de falar, porque eles são ensinados de que toda situação sexual para eles é benéfica e boa, e eles não conseguem identificar muitas vezes isso como um abuso. Então essa cultura machista e patriarcal é quem favorece esses casos de abuso infantil, pedofilia e adultização, que é o que a gente tem visto. E não o funk. Olha lá, Janete tinha 11 anos. Lembra porque foi quando descobriu caminhos alternativos para ir para a escola em paz. Eu morava até os meus 12 anos no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada São Lourenço. O meu maior medo na infância e pré-adolescência era ser porque isso acontecia muito lá. Era o meu maior medo. E aconteceu situação de eu estar voltando para a escola e um homem me perseguir. Eu podia ter sido abusada. Ali, eu tinha 11 anos. 11 anos. Não sei se vocês têm uma parente, uma sobrinha, uma irmã, uma filha de 11 anos, mas vocês sabem que uma criança de 11 anos não tem a mínima noção do que um ato sexual deve ser. É uma violência tremenda que vai gerar consequências para essa pessoa a vida inteira. E isso é culpa do sistema patriarcal capitalista. O ponto central aqui é que a infância não nasce com as crianças. A infância precisa ser construída coletivamente, com a família e no meio social em que a criança vive. No nosso mundo aqui, para que haja cuidado e proteção com a criança, é preciso investimento. Sem dinheiro, a infância não acontece. O que adultiza as crianças no nosso mundo é a precariedade material, a falta de dinheiro. A desigualdade social gerada pelo capitalismo. O funk é o melhor exemplo disso. Ouvir crianças cantando sexo explícito é uma consequência da ausência de infância que toda criança pobre e periférica costuma ter. Exatamente, gente. Crianças que têm que trabalhar desde muito novas, crianças que convivem com essa sexualidade desde muito novas, e isso é culpa da desigualdade social causada pelo capitalismo. Culpar o funk por isso não é a resposta. É por isso que eu
eu defendo aqui que ausência de infância é palavra melhor do que adultização. A adultização esconde o fato de que a infância não nasce com a própria criança. É preciso cuidado coletivo e dinheiro. Por outro lado, o caso das crianças empresárias mostradas no vídeo do Felca mostra que ter algum dinheiro também não é garantia de infância. Dos males, o menor. E felizmente, muitas crianças cantam uma realidade que não vivem. Como exemplo, eu trago essa passagem da Carol em que ela diz que quando começou a cantar putaria, era virgem. O que tira a infância não é só a sexualização. O que tira a infância é a pobreza. Crianças pobres e periféricas já têm que trabalhar desde muito cedo. Já conhecem a violência policial. Exato. E muitas vezes já conhecem o sistema prisional. No vídeo do Felca, me chamou a atenção quando ele contou que aos 13 anos ele comia bolacha e assistia cartoon. O que você estava fazendo com 13 anos? Eu passava o dia todo comendo bolacha e assistindo um cartoon. Que bom que em um país empobrecido como o Brasil, ele pôde ter infância, estranhar o que ele viu e fazer a denúncia que ele fez. Porque a verdade é que para muitas crianças do Brasil, o estranho é saber como é ter infância. Independente de haver exploração sexual ou não, na pobreza a infância é uma espécie de luxo. O Felca mostrou que a ausência de infância se transforma em lucro em um mercado virtual pedófilo. Mas para quem nasce na pobreza, a infância já é adultizada inevitavelmente, havendo um explorador ou não. A criança periférica que não canta e nem rebola funk, mas vende pano de prato na rua, vende bala no farol, também não tem direito à infância. Exatamente. E isso é muito menos problematizado. Me deu até gatilho aqui, cara, porque com 13 anos de idade, eu também já estava trabalhando com a minha mãe e cuidando dos meus irmãos como mãe, porque minha mãe tinha que trabalhar fora e eu ficava cuidando deles. Para nós mulheres, ainda mais, a carga da sociedade sobre nós, desde pequenas, é muito grande. A gente não tem direito à infância, muitas vezes. A gente aprende desde pequena que a gente tem que cuidar da casa, que a gente tem que cuidar dos filhos que não são nossos, que a gente tem que ajudar nas contas de casa. Então, assim, infância para quem é mulher, não teremos, né? Essa realidade que o Felca teve não é a realidade na maioria das crianças brasileiras, infelizmente. E é isso que tira a infância delas. Percebe como é estranho? É incoerente se comover com o vídeo do Felca e não se importar com as crianças que estão trabalhando agora na rua, ou que estão abandonadas mesmo. Eu quero aproveitar esse momento importante de comoção e preocupação com a infância para dizer: se a gente não quer que as crianças sejam adultizadas, a gente vai ter que mudar absolutamente tudo nesse país. Tomara que essa mudança aconteça. E obrigado pela sua atenção. 57 meninas de 10 a 14 anos dão à luz todos os dias no Brasil. Essa reportagem que o Thiagson mostrou é do jornal As Mina, que faz um trabalho importantíssimo de feminismo na internet e luta pelos direitos femininos. E tá mostrando aqui, ó. A cada meia hora, uma criança vira mãe. Onde estão as meninas que se tornam mães no Brasil? Olha lá. Olha isso, gente. Um mapa. 95% dos municípios do Brasil, pelo menos uma menina entre 10 e 14 anos deu à luz. As áreas mais escuras do mapa mostram onde tem mais casos. Ou seja, olha aqui, gente, na região norte e nordeste, aonde a gente tem muito interior, muito lugar com essa cultura patriarcal cada vez mais forte. Olha quanto mais. A situação mais grave está na região norte, com destaque para Roraima, Acre, Amazonas, Amapá e Pará. Olha que foda, cara, sério. Eu vou deixar pra vocês essa referência, tá? E vocês podem confiar nas Mina, no jornal As Mina, porque eles fazem um trabalho muito bom. Exatamente, Pombo. Isso é um roubo da infância. E acontece exatamente porque crianças têm que, cada vez mais novas, ir trabalhar, cada vez mais novos, sofrer violência policial. Quantos jovens negros periféricos a gente viu morrendo aí pela polícia? Quantas mulheres jovens periféricas também já morreram
polícia, grávidas, inclusive. Recentemente, teve um caso dos policiais terem sido absolvidos pelo assassinato de uma jovem negra grávida aqui no Rio de Janeiro, alguns anos atrás. Crime acontece, ninguém faz nada, feijoada. Se a gente quer mudar a situação da adultização no nosso país, a gente precisa superar esse sistema que hierarquiza corpos, que coloca as mulheres no lugar de submissão do homem, que coloca as pessoas como inferiores umas às outras. A gente precisa superar o capitalismo. E isso a gente só vai conseguir com a organização da classe trabalhadora. Por isso, organize o seu ódio. E aí sim, a gente vai poder dar infância para essas crianças que estão tendo as suas infâncias roubadas. Infelizmente, essa é uma situação muito real. E comenta aqui o que vocês acham de toda essa situação. E já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você gosta do meu trabalho, pode contribuir financeiramente. Tem o Pix aqui na tela. Na descrição tem o link do Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. Que a desigualdade do mundo não te entristeça, e sim te radicalize. É isso. Beijos e até a vitória.